Está no ar mais uma edição do programa Os Imortais, realizado por meio de uma parceria entre a TV Assembleia, a Fundação Najib Aikel e a Academia Maranhense de Letras. O projeto resgata um pouco da vida e da obra de ilustres maranhenses. A série de programas, além de resgatar as contribuições de célebres escritores para a literatura maranhense brasileira, faz uma homenagem à memória desses imortais que deixaram um legado inestimável para a cultura brasileira. Na edição de hoje, vamos viajar até o ano de 1881, até a cidade de Riachão, onde nasceu Alfredo de Assis Castro, o terceiro mais jovem entre os 12 fundadores da Academia Maranhense de Letras. Professor, poeta, contista e jornalista, ele era profundo conhecedor e defensor da língua portuguesa. Foi com a obra Coisas da Vida que Alfredo de Assis iniciou sua trajetória na literatura, tornando-se um autêntico homem das letras. Em agosto de 1901, jovens intelectuais maranhenses, liderados por Antônio Lobo e Fran Pacheco, fundam uma organização que marcaria a vida cultural de São Luís, a Oficina dos Novos. O grupo, formado por jornalistas, professores e escritores, quer trazer de volta à cidade a força da produção cultural de meados do século XIX, abalada pela morte de Sotério dos Reis, Odorico Mendes, João Lisboa e principalmente de Antônio Gonçalves Dias, um dos maiores poetas brasileiros e espelho para essa nova geração que surgia. Gonçalves Dias é o poeta nacional. Gonçalves Dias esteve desde que surgiu e até hoje para a literatura brasileira, como Camões está para a literatura portuguesa. Gonçalves Dias é o nosso Goethe, não é? É aquele poeta que representa toda a alma da nacionalidade. Não foi gratuito o fato de Getúlio Vargas ter, por decreto, feito Gonçalves Dias o poeta da raça. Raça não apenas porque ele representa na sua própria pessoa as três matrizes raciais brasileiras, o índio, o negro e o branco, mas porque a rigor ele está dizendo isso. Olha, este é o nosso Brasil. Caramba, um país tão novo em literatura, que consegue produzir um autor da estatura de Gonçalves Dias, só pode tomar esse mesmo autor para modelo dos novos. E era exatamente isso que procurava a nova geração. Uma das primeiras ações da Oficina dos Novos é promover homenagens anuais a Gonçalves Dias na data de sua morte, 3 de novembro. Os artistas caminham pelas ruas da cidade até a estátua do poeta, em frente à Igreja dos Remédios. Era um percurso variável, mas geralmente partia daqui da João Lisboa, ia pela Rua de Santana, passava naturalmente em frente à casa onde o Gonçalves Dias se hospedou e onde morava a Ana Amélia, naquele sobrado da Rua de Santana, subia, tomava a rua de Rio Branco e ia ter a Gonçalves Dias. Um dos maiores entusiastas desses encontros que cultuavam o autor de Ijuca Pirama e os Timbiras é Alfredo de Assis. Nascido em Riachão, interior do estado, em 14 de janeiro de 1881. Dono da cadeira número 7 da Academia Maranhense de Letras, é o terceiro mais jovem entre os 12 fundadores da casa. E foi o último a falecer em 1977, no Rio de Janeiro, aos 96 anos. Sua estreia literária se dá com o livro de contos Coisas da Vida, elogiado por Monteiro Lobato. Senhor de língua tão pura e estilo tão correntio, que nos dê fortes romances,
onde se desencarne a vida maranhense. É o desejo deste sulino agradecido e penhorado pela gentileza da dedicatória imerecida. Alfredo de Assis é relembrar a força telúrica da cultura sertaneja. Um homem humilde, lá dos sertões de dentro, que nós chamávamos, dos altos sertões do sul do Maranhão, que galgou uma posição de destaque no mundo jurídico, no mundo literário, no mundo advocatício, no meio dos professores também, do magistério, que ele foi um mestre, filólogo de renome, professor muito apegado ao estilo castiço do nosso idioma. Quer dizer, um homem desse que não se vê atualmente, ou raramente se vê. Fica a alguns passos de um dos currais, todo cheio de mato, a desfazer-se completamente, a velha mangueira secular. A casa há muito a deixaram os derradeiros donos, e sozinha, naquele abandono e naquele silêncio, perdeu todo o ar de coisa viva, mergulha no aniquilamento. As paredes gretadas, o teto meio destelhado, as portas apodrecidas que o vento faz ranger nos gonzos comidos de ferrugem, não deixam ilusão sobre o seu próximo destino. Talvez melhor, entretanto, muito melhor de certo que esse miserando presente de tamanha e tão dolorosa solidão. A Velha Mangueira é uma crônica que está, na minha visão, igual àquela crônica do Humberto de Campos sobre o cajueiro, que nasceu no interior, quem viveu no interior, que passou sua adolescência no campo, sentindo o cheiro da terra, aquela energia telúrica, se empolga. Quando eu leio a Velha Mangueira, eu me vejo debaixo dos mangueirais lá do meu querido Grajaú. Eu me vejo debaixo dos cajueiros do Humberto de Campos, lá em Miritiba. Crítico, poeta, contista e jornalista, Alfredo de Assis foi professor de português e literatura da antiga Escola Normal do Maranhão, além de diretor do Liceu Maranhense e da Biblioteca Pública do Estado. Era um profundo conhecedor da língua portuguesa e defensor da correção no falar e no escrever. Tem essa anedota que o meu tio Alfredo contou para o meu marido, para o Carlos Lima, e ele espalhou esta anedota, todo mundo ele contava que o professor dormia num quarto e a filha dormia no outro. Então, essa menina teve um pesadelo enorme e gritava, me larga, me larga, me larga. Aí ele levantou, foi lá, minha filha, por favor, não se começa uma frase com o pronome oblíquo. Isso aí era a graça que o Carlos achava de contar essa anedota para todo mundo. E o Alfredo também contava até para ele ria. Na juventude, mora com o conterrâneo Humberto de Campos, em Belém, onde juntos fundam a revista Alma Nova. Deixa grande contribuição em jornais e revistas de São Luís e do Rio de Janeiro. Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, atua nos fóruns de São Luís e depois é nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Não é um jurista de fama nacional, mas é um homem que honra o Riachão e que honra a Academia Maranhense de Letras e honra o Maranhão Cultural, a velha terra brasileira. Como crítico, um dos livros mais importantes de Alfredo de Assis é A Linguagem das Cestilhas de Frei Antão, de 1939, em que sai em defesa do poeta Gonçalves Dias. E ele então escreveu um livro inteiro para mostrar que a linguagem das Cestilhas de Frei Antão estava calcado na linguagem medieval. Mesmo morando no Rio de Janeiro, desde o final dos anos 30, Alfredo de Assis sempre visita São Luís. Tudo que ele escrevia era na máquina. Ele viajava com a máquina. A máquina de escrever daquelas grandes, antigas, um dinossauro bem grande. Ele viajava com aquela caixa, tinha a caixa de botar, era só bater a tampa.
e brigava porque ele não queria despachar a máquina, e o Alfredo ia lá, falava, a máquina não vinha despachada, vinha com o comandante. Eu tenho tanta admiração e respeito por ele, não é só porque ele foi uns 12 apóstolos que fundaram a Academia Maranhense de Letras em 10 de agosto de 1908. Ele foi um dos fundadores, um dos mais jovens, se não for o mais jovem, era o Benjamin do grupo. Naquela época, ele não tinha nem livro ainda publicado, ele se comprometeu a publicar os livros. É porque já sentiu dele qualquer coisa, aquele toque de sabedoria voltado para as letras. Muito dado, falava baixinho, e muito comedido nas opiniões, ele sempre pensava para dar uma opinião sobre fulano, sobre ciclano. Aí quando ele não queria dar, ele dizia assim, vamos deixar ele de mão, vamos deixar ele de mão, vamos deixar ele de mão. A série Os Imortais, sobre a vida e obra de Alfredo de Assis, termina aqui. E não esqueça, você pode rever este e outros programas no nosso site al.ma.leg.br/tv. Até o nosso próximo encontro!